essa palavra ao nosso coração. Aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui com esse privilégio de poder transmitir pelo YouTube. Nós estamos gratos a Deus por esse tempo, né? Por esse tempo que estamos vivendo, que é um tempo difícil, não é um tempo fácil, mas Jesus não nos prometeu dias fáceis na face da terra. Ele nos disse que no mundo nós teríamos, sim, aflições. Mas ele ainda disse o seguinte: olha, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. E nessa série sobre desertos, nós falamos acerca de quando o povo duvidou do poder de Deus, dizendo: poderia o Senhor preparar uma mesa no deserto? Depois nós falamos sobre Agar no deserto. Durante 2 ministrações falamos sobre Agar, no seu primeiro e no seu segundo deserto. Semana passada nós iniciamos uma palavra aqui, trazendo algumas lições do deserto. E nós aprendemos então que no deserto nós aprendemos a depender de Deus. E desta feita nós estaremos aprendendo mais uma lição, né? Nós temos vivido um tempo realmente de muita esperança, eu diria, de muito aguardar, ou até mesmo de muitas desesperanças, né? Nós temos vivido um tempo de clamores. Eu tenho entendido que nós precisamos aquietar o nosso coração. A palavra do Senhor diz: aquietai e saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, como é que Deus é exaltado? Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu poder. Não é verdade? É interessante, eu estava ainda ministrando a um grupo de pessoas que estão vindo dentro daquelas restrições ao templo, estava falando com eles isso. As pessoas dizendo: olha, o negócio é tão difícil, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas nós nunca soubemos. Na verdade, um tempo como esse é Deus mostrando o que sempre aconteceu, o que sempre foi. Mas é num tempo como esse que nós despertamos para as nossas realidades. E uma dessas realidades é que Deus pode sim preparar uma mesa no deserto. Deus pode sim no deserto nos mostrar que nós precisamos estar debaixo das autoridades que Ele colocou sobre nós. Como Ele mandou Agar voltar para sua senhora. No deserto, o Senhor pode abrir os nossos olhos e mostrar a fonte que já estava ali no deserto. Ele nem criou aquela fonte naquela hora, a fonte estava ali, mas o deserto estava cegando a visão de Agar. Não é? Nós aprendemos que no deserto, nós aprendemos a depender do Senhor, como já disse aqui. Então, gostaria de ministrar aqui, de pensar em mais uma lição que o deserto nos traz. Porque nós precisamos, sério mesmo, nós precisamos olhar para o Senhor e nós precisamos acalmar o nosso coração, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Entender que quando o Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Até mesmo as correções, até mesmo aquelas coisas que nós precisamos para sermos aperfeiçoados na presença do Senhor. E esse tempo de pandemia, ele é um tempo muito especial. Eu creio que o Senhor, Ele nos treina no deserto.
Ele nos alimenta no deserto. Ele nos dá mandamentos no deserto. Ele nos fortalece. A palavra de Deus diz que João, o Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 80, diz que ele crescia e se robustecia e se fortalecia, vivendo nos desertos, esperando o momento certo para que ele fosse manifestado, que ele fosse entregue ao povo, para ser profeta naquele tempo de uma quebra, de um silêncio profético de 400 e tantos anos. Então, gostaria de hoje também pensar um pouquinho a mais sobre a questão das lições do deserto. Antes, eu gostaria de orar com você. Eu não sei como você está, não sei onde você está. Eu sei exatamente o dia que eu estou aqui ministrando essa palavra, mas não sei o dia que você está ouvindo. Eu só sei que se você está ouvindo agora, seja em que tempo for, seja em que lugar for, eu profetizo que se você é de uma outra nação, que não entende a minha língua e não tem tradutores, o Espírito Santo fará você entender essa palavra. Porque eu creio que essa palavra vai te abençoar, vai mudar alguns aspectos nos seus conceitos acerca desse tempo de deserto. E eu não estou falando nem de pandemia, eu estou falando de desertos pessoais. Eu tenho falado isso aqui o tempo inteiro. Tenho falado que, na verdade, os desertos, as crises, elas não são exatamente universais, ou planetárias, ou mundiais, elas são pessoais. Porque, por exemplo, esse tempo agora de crise do coronavírus, cada um vê isso de uma maneira. E nós nunca vamos saber exatamente como é que o outro vê isso. A não ser que ele consiga explicar exatamente até o mesmo que ele está sentindo. Então, gostaria de orar nesse momento. Vamos orar? Pai bendito, Pai querido, nós adoramos o nome do Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade, por estarmos aqui na Tua presença bendita. E agora eu quero, Deus, ministrar essa palavra. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, nós queremos, ó Deus, edificar pessoas, transmitir a Tua palavra a pessoas que nessa hora tanto precisam de ouvir, seja que em tempo for. Eu não sei, ó Deus, eu sei que nós estamos aqui ministrando no ano de 2020, no dia 7 de agosto de 2020, mas pode ser que essa mensagem está sendo ouvida 10 anos depois. Pode ser que essa mensagem esteja sendo ouvida uma semana depois. Não importa, o importa é que esta palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela transforma, e ela muda rumos, muda histórias, muda gerações. Porque essa palavra ela é fiel e verdadeira. A título da honra, da glória, pedimos, Senhor, que nos revista com o teu poder, porque somos falhos, somos pequenos, somos humanos, somos pecadores, e nós precisamos de ti. Precisamos de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler uma palavra com você. Essa palavra está em Êxodo capítulo 13, Êxodo 13, versos 20 ao 22. Esta palavra diz assim: os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glória a Deus. Esse é um texto maravilhoso que o Senhor me deu exatamente no momento em que eu ia começar essa ministração ontem à noite. Então, eu gostaria de rever aqui com os amados, ler com os amados aqui e poder pensar nesse fato
de que o povo estava no deserto, o povo caminhou no deserto durante 40 anos. E a palavra do Senhor diz que aquela nuvem, a nuvem da presença de Deus, ela jamais se afastou deles. O Senhor os confortava, o Senhor dava o frescor durante o dia num deserto extremamente quente. E o Senhor dava, então, aquela nuvem para refrescar, para confortar, e também para guiar, e também para proteger, e também para preservar. E o Senhor ia naquela coluna de nuvem. E quando anoitecia, o povo não parava, o povo não precisava parar, porque a coluna de dia era a coluna de nuvem, ela se transformava numa coluna de fogo, e agora, no frio extremo do deserto, agora aquela nuvem podia aquecê-los, aquela nuvem podia iluminá-los, e aquela nuvem continuava guiando eles. Então, servir de proteção, de guia, de direcionamento. Eu quero dizer para você que no deserto o Senhor nos direciona, o Senhor mostra caminhos no deserto, o Senhor é aquele que nos dá conforto, nos dá segurança, nos aquece no frio, nos refresca no calor. Ele é esse Deus que no deserto continua provendo o necessário, continua provendo aquilo que precisamos, continua provendo o essencial. E nós estamos falando hoje exatamente disso, sobre o essencial, porque no deserto nós descobrimos aquilo que é essencial. No deserto, além de nós aprendermos a depender de Deus, nós aprendemos a viver com o essencial. Na nossa cidade, eu estou aqui em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Em nossa cidade, essa semana, o governo do nosso município mostrou que nós precisamos agora pensar que dentro dos próximos 10, 15 dias aí, nós vamos viver com o essencial. Tudo que não é essencial vai ser fechado, para evitar que nós tenhamos problemas futuros. E aí nós temos que aprender que já desde que começou essa pandemia, nós temos vivido basicamente com o essencial. Então nós muitas vezes nos preocupamos. O Senhor Jesus, ele disse: não vos preocupeis. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Os dias são maus, mas basta cada dia conviver com o mal daquele dia. E ele disse: olha, não vos preocupeis, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de beber, de vestir, porque os lírios do campo se vestem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, e eles não trabalham, não plantam, não colhem. O Senhor não está aqui incentivando a preguiça, ao afastamento do trabalho, mas está dizendo que a preocupação não vai acrescentar em nada, porque o Senhor cuida de nós. A palavra do Senhor diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, a Bíblia diz que com as nossas preocupações nós não vamos impedir que um fio da nossa cabeça, do cabelo da nossa cabeça caia, nós não vamos impedir que ele fique branco, nós não vamos impedir que uma folha caia, nós não vamos acrescentar um covo da nossa altura. Então, na verdade, a preocupação, ela só nos atrasa, ela só nos prejudica. E eu gostaria de pensar com você exatamente sobre essa questão. O Senhor Jesus foi visitar Marta e Maria, e nós sabemos dessa história tão conhecida que diz que Marta estava para lá e para cá, preparando as coisas, montando, sei lá, talvez uma mesa, cuidando ali da recepção, enquanto Maria sentou-se aos pés de Jesus para aprender dele. E aí Marta viu aquilo e ela ficou muito preocupada, porque ela olhou
para Maria, que estava despreocupadamente sentada perto de Jesus, ela então se incomoda com aquilo também, é mais uma preocupação para ela. Além dos envolvimentos que ela tem com as coisas, agora ela está cuidando da vida de outra pessoa. E aí ela fala com Jesus, olha, manda ela vir me ajudar. E ele falou assim, Marta, Marta. Olha só o que ele diz, querido. Ele diz assim, você está ansiosa, ocupada, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu essa coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte. E sabe o que a gente aprende nesse episódio de Marta e Maria? É que nós estamos preocupados com tantas coisas, e estas coisas, elas podem ser tiradas de nós. Riqueza, bens, né? Um monte de outras coisas. Ele falou assim, agora, o que Maria escolheu, quem pode tirar dela? Que é isso aqui, ó, a palavra, o ensinamento do Senhor. Nós precisamos nos atentar para esse tempo, quando o Senhor nos manda para casa. Sabe, muitas vezes nós estamos indo contra a maré, contra a vontade de Deus, enquanto Deus está querendo manter essa situação para que nós aprendamos a viver com o essencial, aprendamos a depender dele. Nós estamos orando para que isso acabe. É essa a minha discussão aqui o tempo inteiro. E eu não vou deixar de falar isso aqui porque eu espero que alguém ouça. Então Jesus disse assim, você não precisa ficar preocupado com tanta coisa, existe algo essencial. O essencial é o próprio Jesus, o essencial é a palavra de Deus, são os ensinamentos do Senhor. Nós também vemos aquela palavra quando diz que um homem, ele trabalhou muito durante aquele ano, trabalhou durante a sua vida, trabalhou demais, ajuntou tudo, e chegou um ano que ele prosperou demais, e ele então derruba os seus celeiros velhos, constrói grandes e novos celeiros, e enche aquilo tudo com o seu trabalho, com o fruto do seu trabalho. E quando ele enche, ele diz, olha, agora sim, agora eu vou me tranquilizar, agora eu vou escolher um lugar para que eu possa me deitar, vou comprar um sofá bem gostoso, eu vou comprar uma televisão de pelo menos 50 polegadas, e eu vou aqui deitar e dizer, ó alma, come e bebe folga, porque agora está tudo certo, agora está tudo tranquilo. A Bíblia diz que aquela noite, aquele homem ouviu uma voz que dizia, você é louco, essa noite a sua vida será ceifada e o fruto do seu trabalho será para quem? As suas preocupações e tudo que você conseguiu construir, você vai deixar para quem? Você vai beneficiar quem com tudo isso? Queridos, tem muita gente preocupada, trabalhando dia e noite para dar conforto à família, para dar coisas para os seus filhos. Coisas perecem, coisas acabam. E aí tem muita gente procurando trabalhar com muito afinco para dar conforto à sua família, para deixar uma herança para os seus filhos. A maioria dos pais diz assim, eu trabalho arduamente para dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Eu aprendi que herança você deixa para as pessoas. Legado você deixa nas pessoas. É interessante, querido, que Jesus poderia ter dado
casa nova, fazenda, bens, fama, uma série de coisas para os discípulos. Ele é Deus. Agora ele diz assim: eu deixo-vos a paz, porque paz você vive com ela na abundância e na escassez. Nós precisamos de paz. Tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muitos bens e não tem paz. Tem gente que não tem nada em casa, que não tem nada na despensa para comer hoje, mas tem paz. Por isso que ele falou assim: no mundo vocês terão aflições, o que vocês terão é isso. Mas eu digo isso para que em mim tenhais paz, porque eu venci. Nós não podemos, querido, de forma alguma, perder a grande oportunidade que esse tempo de pandemia está nos dando, de compreender quem somos, onde está o nosso poder, as nossas potencialidades. Quantos de nós tínhamos a agenda cheia para 2020, tivemos que mudar tudo. Quantos de nós tínhamos plano de fazer isso ou fazer aquilo em 2020, tivemos que mudar tudo. Então, nós precisamos nos atentar para o fato de que o que somos agora, o que estamos nos vendo agora, a forma que nós estamos nos vendo agora durante a pandemia, é exatamente isso que sempre fomos: incapazes de conduzir a nossa própria agenda, incapazes de preservar a nossa própria vida. Hoje, quando nós oramos, pedindo o Senhor misericórdia, pedindo o Senhor que nos livre do mal, na maioria das vezes nós estamos pensando no coronavírus, mas tem gente morrendo de infarto, tem gente morrendo de câncer, tem gente morrendo assassinado, tem gente sendo estuprado por aí, tem gente morrendo nas drogas. Mas qual que é a bola da vez? É o coronavírus. O Senhor está permitindo que isso aconteça, deixando que isso aconteça, para que nós tenhamos condições de entender quem sempre fomos, não é o que somos agora. Na verdade, o que está acontecendo agora é que nós estamos sendo revelados para nós mesmos, nós estamos sendo apresentados para nós mesmos. Quantas mulheres podem estar dizendo assim: o meu marido mudou nesse tempo de pandemia? Não, ele só se revelou. Porque ele sempre foi assim. O marido pode estar dizendo: minha mulher está mudada nessa pandemia, essa pandemia mudou tudo. Não, não mudou. Ela só está revelando o que realmente somos. E nesse tempo de deserto, nós precisamos pedir a Deus que abra a nossa visão para que possamos ver a fonte que já está no deserto. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E nós precisamos aprender a conviver e a viver com aquilo que é essencial. Nós precisamos. Algumas épocas da nossa vida são como o deserto, um lugar seco, quente, sem muita vida, difícil de suportar. Enfrentamos dificuldade, temos pouco alívio. No entanto, nesses tempos de passagem pelo deserto, nós podemos aprender essas lições valiosas que vão transformar não apenas a nossa vida, mas vão transformar a vida das gerações futuras, porque nós vamos passar para elas. Quando nós achamos que nós fomos alvejados pelo juízo, pelo castigo, na verdade nós fomos escolhidos para viver tempos de lições preciosas para toda a vida e para as gerações que virão. Então, que nós não desperdicemos esse tempo, que nós aproveitemos esse tempo com tudo que Ele está nos dando. E o Senhor está amando isso porque nós estamos buscando. Mas o povo
não está pensando nisso. Hoje eu estava falando com a minha esposa, dizendo o seguinte: olha, às vezes as pessoas até acham que eu sou meio que contra a oração. O problema é que as nossas orações são muito egoístas muitas vezes. Quando nós oramos para que Deus livre-nos do coronavírus, na maioria das vezes nós estamos pensando só em nós, só em nossa família, só em nossos filhos. Às vezes não pensamos na família do vizinho, não pensamos na nossa rua, na nossa cidade, na nossa nação. Às vezes a gente sabe que alguém na vizinhança acusou lá no exame positivo para coronavírus. E a gente fala, meu Deus, que coisa, hein? Mas quando a gente sabe que um parente, ainda que distante, pegou o coronavírus, nós então ficamos mais alarmados. Nós precisamos aprender que esse é um tempo precioso, de aprender que nós precisamos ser mais solidários, mais humanos, e saber que nós não temos condições de preservar nossa própria vida mesmo. E saber que nós precisamos aprender a viver com aquilo que é essencial, que é o nosso objetivo da ministração hoje. João Batista, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, ele vivia e pregava no deserto. Falei isso ontem à noite na igreja. Ele foi fortalecido, ele cresceu, ele pregou no deserto. Ele viveu de uma forma diferente, ele comia coisas diferentes, porque ele vivia com o essencial, e nós parece que estamos muito esquecidos daquilo que é essencial. Sabe, João Batista, ele pregava no deserto, sua vida era muito simples, sem comodidade, nem roupas bonitas, nem comida variada, mas ele precisava dessas coisas, ou aliás, ele não precisava de tantas coisas, tantas roupas de marca, tantos sapatos, tantos relógios, tantos carros. Ele só precisava daquilo. A missão dele era mais importante do que os bens que alguém possa possuir. A Bíblia mesmo diz que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Não consiste. João Batista sabia o que era essencial, e o essencial era a comunhão com Deus, era cumprir o seu ministério, era falar daquilo que ele foi enviado para falar, era viver o propósito para o qual ele nasceu. Tem muita gente, falando em propósito, tem muita gente que está até hoje procurando saber qual é o propósito para a sua vida, e por isso a vida parece ficar sem sentido. Mas o seu propósito, o meu propósito, é adorar a Deus, é servi-lo, é andar com Ele. E que nós possamos aprender isso. Quando passamos por uma fase que parece um deserto, podemos perder muitas comodidades da vida. É o que está acontecendo. Tem muita coisa que nós não estamos podendo viver. As coisas que nos davam conforto e prazer falham, e temos então que aprender a conviver com menos. Não é verdade? Os clubes, os passeios, os encontros, as festas, até mesmo os cultos, com muita gente, com templos cheios, vão se transformando cada vez mais em shows gospel. Agora há pouco eu ouvindo uma banda gravou um evento, e foi claro o que a pessoa diz assim: eu pensava que isso aqui ia ser só uma gravação, mas se tornou num culto. Ou seja, o objetivo que eles foram para lá não foi para cultuar, foi para fazer um show, foi para gravar, fazer uma gravação, mas aí Deus transformou aquilo num culto.
E é exatamente nesse tempo em que nós temos que aprender a conviver com menos, que as nossas comodidades começam a falhar, que aquilo que confiávamos agora não dá para confiar mais. É nesse tempo que descobrimos que muitas das coisas que achamos essenciais, na verdade, são desnecessárias. Muitas coisas que achávamos que eram essenciais são desnecessárias. Mas a verdade é que vivendo com muito, com pouco, o que realmente é essencial é seguir a Jesus. O que realmente é essencial é o próprio Jesus. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que veio para que você tenha vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o nosso Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá as nossas necessidades em Cristo, não as nossas trivialidades, não os nossos desejos, não os nossos planos, mas as nossas necessidades, ou seja, aquilo que é essencial para nós. Somente Deus dá sentido para a nossa vida, nos sustenta, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas mais difíceis. Quando nos focamos em Jesus, encontramos paz, encontramos contentamento em todas as circunstâncias, mesmo em tempo de desertos. Eu gostaria, então, de, nesse tempo, deixar esta palavra, mais esse ensinamento do deserto. No deserto, nós descobrimos aquilo que é essencial. Tem muita gente aqui falando já do novo normal, ou do novo. Na verdade, tudo que está acontecendo sempre aconteceu. Tudo que estamos vivendo agora, deveríamos ter vivido quando tínhamos abundância, quando estávamos fora do tempo pandêmico. Às vezes a pergunta que a gente faz é: será que quando isso acabar, nós realmente vamos mudar nosso comportamento? Será que realmente as coisas vão mudar? Será que realmente nós aprendemos alguma coisa? A nossa esperança é que sim. O nosso desejo é que sim. Então, eu gostaria de, nessa tarde, eu estou vivendo agora, nesse momento, uma tarde, eu gostaria de poder, mais uma vez, orar com você, abençoar a sua vida e dizer para você: não desperdice esse tempo precioso chamado tempo de crise, tempo de pandemia, mas aproveite para aprender no deserto. O deserto tem lições preciosíssimas. Eu quero falar de umas 5 lições no deserto. Já falamos de dependência de Deus, já falamos de viver o essencial. E vamos falar mais algumas lições, além, claro, daquela que nós já aprendemos, que Deus pode sim preparar uma mesa no deserto, Deus pode nos ensinar no deserto, Deus pode abrir nossos olhos no deserto para que vejamos a fonte que já existe lá. Deus pode preparar um madeiro no deserto para tornar a água potável, água amarga em água potável. Deus pode no deserto preparar 12 fontes em Elim e 70 palmeiras. Que o Senhor, nesse tempo desértico, possa eu não vou dizer que Ele possa nos abençoar, porque já está nos abençoando, mas que Ele possa revelar para cada um de nós aquilo que realmente está acontecendo. Porque a presença de Deus, aquela nuvem de dia e a coluna de fogo de noite, não parou. Continua nos guiando, continua nos protegendo, continua nos confortando, continua nos aquecendo, continua nos abençoando. Para que nós possamos caminhar, para que possamos viver dia e noite na presença dEle.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero que o Senhor pedir ao Senhor que o Senhor abençoe essa pessoa, abençoe essa família, abençoe essa cidade, abençoe esta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado. Deus abençoe.